Salve, rapaziada, aqui canal Acalma Collection. Já mudei o nome do canal já. Caçador de Esmeraldas, né? Voltando aí mais uma vez, né? E dessa vez eu vou falar de um artista bastante injustiçado, né? A música brasileira, no nosso quadro reviews mensais, né? Reviews de álbuns mensais, né? Com uma pessoa assim que até hoje foi escanteada, né? Na música brasileira, né? E eu gosto muito desse artista, né? Tem um apreço muito grande nas obras dele, mas infelizmente só tem um disco. Pretendo ir atrás de outros, né? Vamos ver se consigo arranjar mais, né? Eu tô falando de Benito de Paula. Esse álbum aqui, nos anos 90, A Vida Me Faz Viver. O que falar desse disco e o que falar de Benito de Paula, né? Que é um dos artistas mais injustiçados aí da música brasileira, né? E foi muito taxado como brega, como um cantor de música romântica barata, como um cara que queria se sobressair no meio ali. Ele não era visto com desdém, né, pela alta sociedade, até pela sociedade média, né, que eu falo, quando eu falo sociedade média, eu digo da classe média, né, enfim. Mas ele tinha um apelo popular muito grande, né, que o povo gostava dele, né, gosta até hoje, né, que a gente canta os barzinhos, a música dele, enfim. Aí foi um dos percussores do chamado samba joia, né, tem um pejorativo que ele não gosta, né, ele considera um termo pejorativo, esse samba joia. Eu não considero, eu acho tão interessante, né, pra ter que dar uma diferenciada de artistas daquela época, né, que faziam um som. O som dele é realmente diferente, se for comparar com artistas como que são da mesma época, como Moreira da Silva, Bezerra, Picró, esses caras assim, né, tem que ter uma diferença grande, né, muito grande, né, até mesmo Jovelina Pérola Negra, ou, sei lá, Clementina de Jesus, né, tipo, é uma diferença gigantesca ali, né, entre esses artistas com pessoas como ele, Benito de Paula e a AGP, né, que faziam um som totalmente romântico, calcado em instrumentos que não eram tradicionais do samba, né, como o piano, como o teclado, como, enfim, usando meio que umas coisas ali para diferenciar a sonoridade, né, dar uma incorporada, dar uma encorpada grande. Felizmente, ele, não só ele, como os artistas da época que estavam naquele meio, sobressaíram, conseguiram fazer alguma coisa diferente. Inclusive, esse som aqui foi a base do que influenciou profundamente o pagode samba dos anos 90, né? Grupos como Soweto, Pique Novo, Cara Metade, Travessos, Exalta Samba, Sem Compromisso, Sensação, Só Pra Contrariar, enfim, todos esses grupos aí tiveram influência direta disso aqui, desse um grande homem, da AGP e outros nomes também, né? Samba Joia foi a base catapultadora, assim se fala? Catapultadora, sei lá, que impulsionou definitivamente para que surgisse uma outra vertente, né, dentro do samba, que também na época foi muito prejurizada, né, muita taxada de brega também, e não só de brega, como uma coisa assim que atrapalhava o movimento, né, entre aspas, né, que era o samba romântico, né, o pagode romântico. Aqui eu também sou muito fã. Aí, voltando a falar de Benito de Paula, né, voltando a falar sobre esse disco aqui, né, que, se eu não me engano, a maioria das músicas é composição de Benito de Paula, deixa eu só confirmar aqui.
a Benito de Paula e Ataúfo Alves, se não me engano. A maioria das músicas. É. Diz que ele é um medley, né? Tem vida, algumas composições novas e composições antigas, né? De outros artistas. E, e músicas que marcaram, né? O cotidiano da história, cotidiano, né, da história da música, né? Enfim. Isso começa com A Vida em Paz de Ver, que é a faixa título, né? É uma música romântica, né? Aí depois vem Dança Cigana, que é uma swing, né? Aquela coisa meio cigana mesmo, aquela coisa meio do. Enfim. Depois vem um medley, né? Um porrinho, depois vem uma vez que eu gosto muito, é uma música do swingado também, né? Apesar de ter uma letra um pouco mais romântica. Aí que depois vem um medley, né? Eu Não Tenho Onde Morar, Não Tenho Lágrimas, Maracangalha. Se eu não me engano, compôs de Dorival Caymmi, uma coisa assim. Primeiro eu acho que é. A outra eu não tenho certeza absoluta, né? Aí depois um Giuseppe Cruz, né? Que é uma coisa meio italianesca, né? Uma composição assim meio. Falando, acho que com da vida dos italianos, né? Giuseppe é geralmente italiano. Aí vem composições românticas mesmo, né? Me Deixa em Paz, que é uma. Não tem nem o que falar. Aquele piano ali do Benito de Paula, assim. E ele é que senta ali e toca o piano mesmo no disco da composição, assim. Ele não chama outra pessoa não, é ele que senta ali, ó, e desce os dedos ali no brinquedo. Né? Meto o Pé na Porta, que é outra grandíssima composição. Letra magistral, assim, uma paixão profunda, né? Por isso meto o pé na porta, trago ela de volta, chega de chorar. É uma grande composição também, é ele mesmo. Você pode até não gostar de Benito de Paula, mas pelo menos para uma hora escuta essas duas músicas. Me Deixa em Paz e Meto o Pé na Porta. Aí depois vem Traço de União, também musicaço, né? Aí depois foi Engano, também um. Aí vem uma atrás da outra, mais porrada na cara, mais chute nas pernas, mais chute no saco mesmo, assim, coisa de chorar mesmo, né? Mas chorar no bom sentido, né? Eu não aguento mais, que aí volta aquela coisa mais dançante, né? Aí depois leva meu samba, o medley, né? Ative a primeira pedra na cadência do samba, laranja madura, enfim, saudades da Amélia, enfim. São medley de músicas do samba, né? De sambas grandiosos, de sambas que marcaram a época, né? Aí depois volta com músicas românticas, A Flor e o Espinho, que é uma grandíssima música também, né? E aqui vem que é a última música do disco pra valer. As outras duas são faixas bônus, né? Já Fica Comigo Esta Noite, canção marcante de Nelson Gonçalves. Deixa eu só confirmar aqui. Acho que é Nelson Gonçalves, né? Só confirmar aqui. É, Adelino Moreira e Nelson Gonçalves. E o disco encerra com Sertaneja, que é uma faixa assim, também nesse nível romântico, né? Apelando assim para a cultura, né? Para o modo de vida das pessoas, né? Que era uma composição do grandíssimo René Bittencourt, também outro compositor injustiçado, né? E falar, né? Para mim, grandíssimo álbum, grandíssimo artista, para mim não deixa nada a desejar, para mim, grande nome da música brasileira, enfim. Sei que você pode ser fã de quem você quiser, mas pelo menos dê uma chance para esse homem aqui. Ele é uma pessoa assim marcante, né?
da moça brasileira, e que tenho certeza que ele está entre nós ainda, né? Só que quando ele partir ele vai fazer uma falta enorme e infelizmente não, já é o costume as pessoas só darem valor quando os outros partem, né? Vamos dar um valor em vida, né? Vamos homenageá-lo em vida ainda, né? Para que ele veja e se sinta assim, né? É, é, confortabilizado, né? De que ele tem o seu trabalho reconhecido, apesar de que ele já teve seu trabalho reconhecido por muitos artistas, por muitas pessoas, né? Que reconheceram que ele é importante, né? Na vida dessas pessoas, mas eu sinto assim que falta ainda de algumas pessoas, né, de assim, as pessoas que eu acho que podem demonstrar que gostam do trabalho dele, deveriam demonstrar um apreço maior, né? Assim, não só por ele, mas por outros artistas também, né? A gente tem que homenagear as pessoas em vida, como eu falei, enfim, o vídeo já está ficando um pouco grande. E gostaria de agradecer aqui quem ficou aí, né? E me desculpar também, né? Que, é, desculpar porque eu disse que ia tentar manter uma regularidade de vídeos maiores aqui no canal. Infelizmente não foi bem isso que eu fiz, né? Assim, mas pretendo lançar um novo vídeo ainda essa semana, assim, até o final de semana, né? Até sábado, domingo, lançar um vídeo novo. Enfim, agradecer que ficou aí, fico com